Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 9 de setembro, 22ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a meditar comigo a Palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós estamos aqui diante de um daqueles tradicionais embates entre Jesus e os fariseus, entre a novidade do Evangelho e o rigorismo da lei mosaica, entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é preceito humano. Deve haver um tempo de descanso? Deve haver um dia dedicado ao Senhor? Com certeza, o próprio Senhor estabeleceu esse dia. Mas o Senhor que estabeleceu esse dia também não deseja que nesse dia os seus filhos e filhas passem necessidade. Que os seus filhos e filhas não tenham no seu coração o desejo de ajudar e servir ao próximo. Jesus é Senhor de toda a semana, de todos os dias, e é Senhor absoluto do sábado. Para nós hoje, cristãos, é o Senhor do domingo. Nós necessitamos sim tempo para descanso, devemos tirar tempo para Deus, devemos ter um dia dedicado ao culto do Senhor. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo muito diferente daquele esperado e desejado por Deus. São João Paulo II, numa das suas grandes encíclicas, a Dies Domini, ele vai dizer que o dia do Senhor, o domingo, tem em muitos lugares ganhado aquela aparência de final de semana, lazer, diversão, mas sem compromisso com Deus. Ora, irmãos e irmãs caríssimos, o Senhor deseja que nós descansemos, que tenhamos lazer, que saiamos com a nossa família, que façamos coisas que são divertidas e alegres. Mas eu te pergunto, que custa para nós reservarmos uma hora e meia para participarmos da celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que é a Santa Eucaristia, celebrada em todos os cantos do mundo, todos os finais de semana. O que custa? Sabe qual é a impressão que dá, irmãos e irmãs caríssimos, e corrijam-me se eu estiver me equivocando nessa afirmação, que do mesmo modo como para os fariseus, o sábado era um dia em que nada poderia ser feito, nada deveria ser executado, parece que hoje, nessa mentalidade do final de semana, nesse tempo em que o homem está cada vez mais cansado e estressado, o final de semana tomou o mesmo lugar no coração dos homens que o sábado para os judeus no tempo de Jesus. O sábado é tão importante que não posso fazer nada, segundo os discípulos do farisaísmo, aqueles que seguiam a lei mosaica. Hoje, do mesmo modo, o final de semana é tão importante que nem mesmo à missa eu posso ir, porque isso vai atrapalhar a minha rotina, a minha organização, aquilo que eu já planejei com a minha família. Eu acho muito estranho, e eu não sou uma pessoa idosa, eu tenho 44 anos, mas para nós, na minha família, a nossa primeira obrigação no domingo era a Santa Missa. Íamos à missa às 8 horas da manhã e da missa nós íamos para as nossas diversões, para os nossos passeios, íamos almoçar na casa das nossas avós, íamos visitar um tio, íamos para a fazenda, íamos pescar, fazíamos muitas coisas. Mas antes de fazer essas coisas,
antes de dar ao nosso corpo o descanso necessário, antes de partilharmos com os nossos irmãos uma refeição, nós primeiramente íamos à casa de Deus para nos alimentarmos da sua palavra e aí sim podermos alimentar aqueles com os quais nós nos encontraríamos com a nossa experiência de Deus. Mas hoje, o domingo, o sábado, o final de semana é quase que um ser sagrado, um ídolo de veneração de muitos homens e mulheres que saem do trabalho na sexta-feira e passam o fim de semana quase que todo deitado no sofá ou na cama mexendo no telefone celular. Não querem ir à casa de Deus, mas também não aproveitam com suas famílias um dia de descanso e de lazer. Ora, nós devemos ser justos na nossa medida. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O final de semana tem tempo para tudo, para estar com o Senhor, para a diversão e para estar com os meus. Hoje é sábado, amanhã é dia do Senhor. Hoje nós cristãos católicos, a partir das 3 horas da tarde, já celebramos o domingo. Eu quero te convidar. Não vá colocando desculpas uma atrás da outra para todos os finais de semana você não tirar um tempo para ir à casa do Senhor. Vá à casa de Deus hoje. Tire 1 hora, 1 hora e meia que seja, para ouvir a palavra, receber a Eucaristia, estar com os irmãos. Eu tenho certeza, a sua semana será diferente. Irmão, irmã, quem não tira tempo para Deus, no futuro vai se arrepender. Quem passa a vida dando as costas para o Senhor, no futuro vai chorar esse tempo perdido. Não perca tempo com o Senhor, do mesmo modo que você não deve perder tempo com as pessoas que você ama. Vá ao encontro deles, de modo muito particular, a Deus, para depois ir aos homens. Deus te abençoe e até amanhã.